Imagine atravessar milhares, não, milhões de anos, enquanto espécies vêm e vão. Imagine resistir ao gelo eterno, ao fogo da radiação, à pressão abissal e até ao vácuo do espaço. Agora, imagine que essas criaturas não apenas sobreviveram, mas continuam aqui, ao seu lado. Você está prestes a conhecer os seres mais resilientes que já caminharam, ou rastejaram, pela Terra. Se você gosta de mergulhar em mistérios da natureza que parecem desafiar a própria lógica da vida, se inscreva agora no Explora Mundo. Aqui, cada vídeo é uma viagem onde o impossível se revela. E neste, vamos ao encontro dos imortais da Terra. 1. Tardígrado, ou urso de água. Começamos com uma criatura microscópica que mais parece vinda de um universo paralelo. O tardígrado. Um ser com menos de 1 milímetro de comprimento, mas com um currículo de sobrevivência que envergonharia qualquer super-herói. Ele já sobreviveu a temperaturas de menos 272 graus Celsius e acima de 150 graus Celsius. Já foi exposto ao vácuo do espaço, sem traje, sem proteção, e voltou vivo. Já suportou doses de radiação letais para qualquer outra forma de vida conhecida. Como? Ele possui a incrível capacidade de entrar em criptobiose, um estado em que seu metabolismo praticamente para. O corpo se desidrata, encolhe, endurece, e pode ficar assim por décadas, séculos talvez. Depois, ao tocar uma gota de água, ele desperta. O urso de água não vive. Ele pausa o tempo. 2. Triops, ou camarão pré-histórico. Com a aparência de uma miniatura jurássica, o Triops parece ter saído de um fóssil. E de fato, pouco mudou nos últimos 350 milhões de anos. Eles nadam hoje nos desertos dos Estados Unidos e da África, como faziam quando os continentes ainda estavam colados. Esses crustáceos vivem em poças temporárias e lagoas que secam com calor. Como sobrevivem? Seus ovos entram em dormência e podem esperar até 20 anos por uma gota de água. Quando ela chega, os ovos eclodem em sincronia e a vida renasce, como se nada tivesse acontecido. São cápsulas do tempo vivas. Guardiões do passado que surgem com a primeira chuva. 3. Tubarão da Groenlândia. Imagine um animal que nasceu enquanto a monarquia francesa ainda existia, e que ainda está nadando no fundo dos mares árticos. Isso é o tubarão da Groenlândia. Ele pode viver mais de 500 anos, e só atinge a maturidade por volta dos 150. Habita as águas geladas do Atlântico Norte, onde o metabolismo é tão lento que ele se move como se estivesse sonhando. Sua carne é tóxica, sua pele é rugosa como uma pedra. E seus olhos, velados por parasitas, parecem ver através dos séculos. Cada nado é uma página virada na história da Terra. 4. Escorpião, principalmente o imperador. Sim, eles ainda estão por aí. Sobreviveram à extinção dos dinossauros. Suportam a radiação melhor que humanos. Vivem em desertos abrasadores, mas também em florestas úmidas. Os escorpiões são como tanques biológicos. Suas células são altamente resistentes à mutação. Seu metabolismo pode desacelerar tanto que conseguem viver meses sem comida. Há registros de escorpiões que sobreviveram até 1 ano sem alimento. E se isso não bastasse, eles brilham sob luz ultravioleta. Um brilho fantasmagórico, silencioso, milenar. Os escorpiões não são apenas sobreviventes. São testemunhas de eras inteiras da vida. 5. Cavalo marinho pigmeu. Pequeno, delicado, quase invisível. Mas engana-se quem pensa que ele é frágil. O cavalo marinho pigmeu é um mestre do disfarce. Vive em corais e se camufla tão perfeitamente que por muito tempo sua existência foi apenas uma hipótese. Seu segredo de sobrevivência: invisibilidade. Em ambientes marinhos cheios de predadores, passar despercebido é uma das maiores armas. Mas além disso, ele tem um comportamento reprodutivo único: os machos engravidam. Isso garante que cada geração tenha uma chance maior de nascer, mesmo em ambientes hostis. Às vezes, os mais imortais são também os mais discretos. Surpreso com o que já descobriu? E ainda nem chegamos à metade. Se está curtindo essa jornada por entre os seres mais extremos da Terra, aproveite para se inscrever agora no canal Explora Mundo. Assim, você não perde os próximos animais, que parecem indestrutíveis. 6. Moluscos bivalves do Ártico, como a Arctica islandica. Um molusco pode ser imortal? Em certo sentido, sim. Um espécime da espécie Arctica islandica, também conhecido como Ming, foi encontrado com 507 anos. Sim, ele nasceu no final da Idade Média. Esses moluscos vivem em águas profundas e frias,
onde o metabolismo é quase congelado. Cada anel em sua concha conta um ano de vida, como se fosse uma árvore do mar. E quanto mais profundo vivem, mais devagar envelhecem. Em suas conchas está escrita a história climática de meio milênio. 7. Caranguejo ferradura. Apesar do nome, ele não é um caranguejo. E sim, mais próximo das aranhas. Mas o que o torna incrível não é apenas sua aparência alienígena, e sim seu sangue azul. Literalmente. Seu sangue contém uma substância chamada lisado de amebócitos do caranguejo ferradura, LAL, que coagula instantaneamente ao encontrar toxinas bacterianas. Essa característica é usada até hoje para testar a segurança de vacinas, remédios e equipamentos cirúrgicos. Sobrevive há mais de 450 milhões de anos, com praticamente nenhuma alteração evolutiva. É como se o tempo não ousasse tocá-lo. O sangue desse animal é tão valioso, que literalmente salva vidas humanas. 8. Peixe pulmonado. Esse peixe antigo pode viver sem água por anos. Quando o lago onde vive seca, ele se enterra na lama e forma um casulo ao redor de seu corpo, reduzindo o metabolismo a níveis mínimos. Respira através de um pulmão rudimentar e espera. Simplesmente espera. Ele pode hibernar por até 4 anos, e ao primeiro sinal de chuva, desperta e retoma a vida como se o tempo tivesse parado. O peixe que troca as brânquias pelos pulmões, para enganar a morte. 9. Bactérias extremófilas, como as Deinococcus radiodurans. Ok, tecnicamente não é um animal. Mas sua presença aqui é inevitável. Esta bactéria resiste à radiação, calor, frio e até ao vácuo espacial. Pode reconstruir seu DNA após danos extremos, algo que pouquíssimas formas de vida conseguem. Encontradas em reatores nucleares, no gelo da Antártida e até em desastres radioativos, elas são candidatas perfeitas para sobreviver no espaço, em Marte ou em outros planetas. Quando a vida é reduzida à sua essência, ela se revela invencível. E isso foi apenas o começo. Esses são os primeiros de muitos animais que desafiam a lógica da extinção. Agora você vai conhecer criaturas capazes de reverter a morte, atravessar eras congeladas e até viver eternamente em forma de larva. Já se inscreveu? Faça isso agora e ative as notificações. O próximo vídeo vai deixar você em silêncio. 10. Medusa Turritopsis dorni, a água-viva imortal. Imagine um ser que, ao envelhecer, simplesmente rejuvenesce. Um organismo que, ao ser ferido, ao invés de morrer, volta à sua forma jovem. Isso não é ficção científica. É a realidade da Turritopsis dorni, conhecida como a medusa imortal. Essa água-viva tem a capacidade de regredir seu ciclo de vida, voltando de sua forma adulta à fase de pólipo, como se começasse do zero. Esse processo pode ser repetido diversas vezes, fazendo dela o único animal conhecido capaz de reverter completamente o envelhecimento. Ela não apenas resiste, ela desafia o conceito mesmo de morte natural. Para a natureza, ela é uma anomalia. Para nós, é uma pista do impossível. 11. Lagosta americana. A eterna juventude celular. A lagosta americana pode parecer comum, até você descobrir que ela não envelhece como nós. Sim, seus órgãos internos permanecem funcionais por décadas sem sinais de desgaste. E mais, quanto mais velha fica, mais fértil se torna, algo que contraria as regras biológicas de praticamente todos os animais. Isso ocorre graças a uma enzima chamada telomerase, ativa durante toda a vida do animal. Ela regenera constantemente o DNA, evitando que o organismo entre em colapso com o passar dos anos. Em outras palavras, a lagosta morre por causas externas, predadores, doenças, captura, mas não pelo envelhecimento natural. Se deixada em paz, talvez ela nunca morresse. 12. Axolote. O monstro sorridente da regeneração. Com um sorriso permanente e olhos hipnóticos, o axolote parece inofensivo, mas esconde um poder que desafia a medicina moderna. Ele é capaz de regenerar membros inteiros, coração, pulmões e até partes do cérebro. O mais incrível, ele faz isso sem formar cicatrizes. As células do axolote regridem ao estado embrionário, como se renascessem, e depois se reorganizam perfeitamente. É como se o tempo e o dano físico não tivessem poder sobre ele. Encontrado nos canais do México, é também símbolo de resistência ambiental. Sobrevive mesmo em águas poluídas e em ambientes cada vez mais ameaçados. Ele não apenas se cura, ele renasce, inteiro. 13. Dragão barbudo. O mestre da dormência. Em regiões da Austrália, onde o calor e a seca atingem níveis extremos, existe um lagarto conhecido como dragão barbudo.
Mas o que o torna especial não é sua aparência, é sua capacidade de entrar em brumação. Durante esse estado, ele reduz quase completamente suas funções corporais. Fica imóvel por semanas, ou até meses. Seu batimento cardíaco diminui, a respiração fica lenta, e o metabolismo entra em pausa. Isso permite que ele atravesse longos períodos de seca, escassez ou frio sem risco de morte. Um tipo de hibernação controlada, quase um sono biológico profundo. Quando tudo ao redor morre, ele simplesmente dorme, e volta quando o mundo melhora. 14. Planária. O verme da clonagem eterna. As planárias são vermes simples, encontrados em águas doces. Mas possuem uma característica que desafia tudo o que sabemos sobre regeneração. Podem ser cortadas em dezenas de pedaços, e cada pedaço se transforma em um novo verme completo. Sim, elas se clonarão infinitamente, desde que tenham um fragmento de tecido. E não é só isso. Algumas espécies conseguem reproduzir-se assexuadamente, se dividindo sem necessidade de parceiros. É uma forma de reprodução contínua, cíclica, quase imortal. E em laboratório, já foram registradas regenerações cerebrais completas. Um verme com 2 cérebros. Outro com memória mantida após a regeneração. Algo que ainda deixa a ciência sem resposta. Quando a morte se aproxima, elas se multiplicam e continuam. Essas criaturas são mais do que curiosidades. Elas são portas para compreender os limites da vida. Se você está se perguntando o que mais a natureza é capaz de esconder, então você está no lugar certo. Aproveite para se inscrever agora no canal Explora Mundo e continue nessa jornada pelo que há de mais inacreditável no reino animal. 15. Sapos congelantes, como o sapo da madeira. Parece roteiro de filme de ficção, mas é real. Esses sapos, ao sentir a aproximação do frio extremo, congelam completamente. O coração para, o sangue se transforma em cristais de gelo, os pulmões colapsam. E ainda assim, eles vivem. Ao chegar a primavera, o calor do degelo faz seu coração voltar a bater. As funções retornam. A vida recomeça. Isso só é possível graças a um composto natural de glicose e ureia, que protege os tecidos e impede que o gelo os destrua. Eles morrem no inverno e renascem toda primavera. 16. Tartaruga de couro. A guardiã dos oceanos. Ela sobreviveu à extinção de eras, aos grandes cataclismos naturais e às mudanças climáticas. Com carapaça flexível e corpo adaptado para longas migrações, a tartaruga de couro é uma viajante incansável. Alguns indivíduos já foram rastreados atravessando mais de 12.000 quilômetros, do Pacífico ao Atlântico. Elas mergulham a profundidades de até 1.200 metros, suportam pressões absurdas e mantêm a temperatura corporal mesmo em águas frias, algo raro em répteis. Podem viver por décadas, e há quem diga que ultrapassam os 100 anos. Não são apenas tartarugas. São memórias vivas do oceano. 17. Crocodilo do Nilo. A fera que o tempo esqueceu. Com aparência quase idêntica à de seus ancestrais de 200 milhões de anos atrás, o crocodilo do Nilo é um predador que não precisa mudar. A perfeição o congelou no tempo. Sua pele é uma armadura biológica. Seus reflexos são instintivos, precisos. Pode passar meses sem comer, submergir por horas e sobreviver mesmo com ferimentos gravíssimos. Há registros de crocodilos com balas alojadas, membros amputados, sobrevivendo por anos sem tratamento. Seu sistema imunológico é robusto como um tanque de guerra. Ele não evolui. Ele já é o ápice da sobrevivência. 18. Peixe-rato das profundezas. Nadando em pressões que esmagariam submarinos, este peixe abissal vive onde a luz jamais alcança. Com um corpo gelatinoso, esqueleto quase ausente e metabolismo extremamente lento, o peixe-rato é feito para esperar. Pode passar longos períodos sem se mover. Alimenta-se de carcaças que caem das camadas superiores do oceano. E mesmo assim, pode viver mais de um século. Seu segredo é o desperdício mínimo de energia. Cada batida de nadadeira é calculada. Cada movimento, essencial. Ele não luta contra o mundo. Ele se molda a ele. Na escuridão total, ele reina em silêncio. Ainda está aí? Ótimo! Você acabou de conhecer alguns dos seres mais impressionantes da Terra. E isso é só o começo. Você vai descobrir criaturas que vivem em chaminés vulcânicas, organismos que desafiam até a radiação nuclear e um animal que talvez já tenha vivido para sempre. Inscreva-se no Explora Mundo, ative o sino e prepare-se. O mais inacreditável ainda está por vir. 19. Polvo Dumbo. O fantasma das profundezas.
Com orelhas que lembram asas e movimentos graciosos que mais parecem dança, o polvo-dumbo habita zonas abissais, a milhares de metros de profundidade. Ali, a pressão é esmagadora, a luz é inexistente e a vida, rara. Mas ele está lá, flutuando em silêncio. Esse animal é um exemplo de adaptação extrema. Sem bexiga natatória, com um corpo maleável e nervos distribuídos por seus tentáculos, ele pode tomar decisões de forma descentralizada. Mesmo em ambientes onde a vida parece impossível, ele encontra um caminho. Alimenta-se de detritos e organismos microscópicos, vivendo com o mínimo. Seu ciclo de vida é longo, e seu desenvolvimento lento, características de quem aprendeu a viver devagar e durar. Você está gostando dessa jornada até os limites da vida? Se ainda não se inscreveu no canal, agora é o momento. Aprofundar-se em temas assim é o que fazemos por aqui. No Explora Mundo, cada criatura é uma janela para algo além da compreensão. 20. Lulas gigantes. A lenda viva dos mares. Por séculos, navegadores relataram monstros tentaculares arrastando embarcações para o fundo do oceano. Hoje, sabemos, a lenda tinha fundamento. As lulas gigantes existem, e continuam praticamente inalcançáveis. Poucos exemplares vivos foram registrados. Algumas possuem olhos do tamanho de pratos, garras rotatórias em seus tentáculos e bicos afiados capazes de rasgar carne de tubarão. Vivem em regiões onde a pressão é tão extrema que qualquer erro é fatal. Mas elas resistem. Crescem lentamente, atingem tamanhos absurdos e vivem em um mundo que ainda estamos longe de compreender. Criaturas que escondem seu próprio tempo, entre o mito e a ciência. 21. Crustáceos das fontes hidrotermais. Imagine uma criatura vivendo ao redor de uma chaminé submarina, de onde jorram líquidos superaquecidos, ricos em enxofre e metais. Essa região deveria ser inabitável. Mas lá estão eles, crustáceos brancos, cegos, alimentando-se de bactérias que transformam elementos tóxicos em energia. São animais que não precisam da luz do sol para viver. Evoluíram em um ecossistema isolado, movido à química, não há fotossíntese. Eles não só sobrevivem, prosperam onde nenhum outro vertebrado seria capaz. E isso levanta uma questão inquietante: se a vida pode surgir ali, por que não em outros mundos? Seres nascidos do fogo e da escuridão. Habitantes do impossível. 22. Mexilhão dourado. O colonizador indesejado. Esse pequeno molusco pode parecer inofensivo, mas possui um instinto de sobrevivência implacável. Originário da Ásia, o mexilhão dourado espalhou-se por rios da América do Sul, África e América do Norte. E onde chega, domina. Gruda em qualquer superfície, resiste a poluentes, sobrevive em águas contaminadas e bloqueia sistemas hidráulicos inteiros. Suporta variações extremas de temperatura e pH. E o mais impressionante, cada fêmea produz até 1 milhão de ovos por ano. É o que chamamos de uma espécie oportunista perfeita. Resiliência total. E destruição ecológica silenciosa. Um invasor que não pode ser derrotado. 23. Cianobactérias. Os ancestrais imortais. Talvez os organismos mais antigos da Terra ainda vivos. As cianobactérias foram responsáveis pela primeira grande transformação atmosférica do planeta, o aumento de oxigênio, há mais de 2,5 bilhões de anos. Sobrevivem em desertos, águas congeladas, lagos alcalinos e ambientes radioativos. Já foram encontradas até em reatores nucleares abandonados. Mesmo sendo micro-organismos, formam colônias visíveis e resistentes. São a prova de que a vida, uma vez estabelecida, pode durar para sempre, desde que se adapte. O passado primordial ainda respira entre nós. 24. Formiga-bala. A guerreira que não desiste. A formiga-bala possui a picada mais dolorosa de todo o reino animal. Segundo relatos, a sensação é como levar um tiro, daí o nome. Mas o que a torna um exemplo de sobrevivência não é sua agressividade, e sim seu comportamento coletivo. Elas constroem colônias altamente resilientes, são capazes de enfrentar inimigos muito maiores, e resistem a venenos, calor intenso e inundações. Se necessário, flutuam em massa sobre a água, como uma jangada viva. Individualmente frágeis, mas juntas, indestrutíveis. Sobreviver, para elas, é um ato de união total. 25. Tênia. O imortal parasitário. No extremo oposto da vida livre e selvagem, temos um campeão do parasitismo. A tênia, ou solitária, é um verme intestinal que pode viver até 30 anos dentro de um hospedeiro. Possui uma estrutura corporal mínima, mas altamente eficiente.
Absorve nutrientes diretamente da parede intestinal, não possui sistema digestivo próprio e se reproduz continuamente, liberando milhares de ovos sem jamais precisar sair do hospedeiro. Algumas chegam a atingir 15 metros de comprimento. Outras conseguem sobreviver mesmo após tratamentos agressivos. Um fantasma interno. Um sobrevivente invisível. Agora que você conheceu essas criaturas extraordinárias, que resistem, se regeneram, se adaptam e, às vezes, simplesmente não morrem, talvez reste uma pergunta inquietante. Se a vida encontrou tantas formas de escapar da morte, até onde ela pode ir? Será que um dia compreenderemos esses seres o suficiente para replicar suas habilidades em nós mesmos? Se esse tipo de questão te intriga tanto quanto fascina, este canal é o seu lugar. Inscreva-se no Explora Mundo e ative o sino. Nosso próximo vídeo vai te levar ainda mais fundo. Vamos explorar 20 criaturas marinhas que parecem ter vindo de outro planeta. Algumas transparentes, outras bioluminescentes. Outras, completamente inexplicáveis. Nos vemos lá!